e dessa vez para te falar de um problema que envolve o meio ambiente. Moradores do bairro da Garça Torta, na parte norte de Maceió, estão reclamando de uma obra que estaria causando prejuízos para a vida marinha da região. Isso porque o leito do rio acabou enterrado, o que não só prejudica os animais, mas também toda a população do bairro. O Bruno Protásio foi lá conferir de perto e nos conta agora essa história. Vamos ver. O aterramento da foz do riacho, feito com esta retroescavadeira, foi flagrado por moradores da Garça Torta. Eles precisaram sentar na areia para impedir a ação que começou após a solicitação de um condomínio da região, que teria até a licença do Instituto de Meio Ambiente. O caso foi levado para o Ministério Público Federal por membros de coletivos ambientais e moradores do bairro. Por ser uma área de proteção permanente, é um manguezal e é um oceano, ele é responsabilidade também federal, né? Então a gente vai levar para todas as instâncias, as secretarias, a gente quer entender do Comitê de Bacia Hidrográfica, a gente quer entender do IMA, né, do Instituto do Meio Ambiente, e também em âmbito nacional. Por isso que a gente conseguiu abrir um inquérito no Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal já determinou a paralisação imediata das obras e enviou ofícios ao Instituto de Meio Ambiente, ao IBAMA, à Superintendência de Patrimônio da União, a SPU, e ao condomínio, para que esclareçam todas as informações relacionadas a esta intervenção. Nesta tarde, o Instituto de Meio Ambiente, o IMA, também confirmou que a obra foi interrompida. Há 10 dias, os moradores têm notado a obra que também afeta o manguezal. O Denis faz parte do coletivo de capoeira que treina na praia e diz que já percebeu mudanças no ambiente. A gente percebeu que, por exemplo, em alguns momentos o rio estourava mais para frente e fazia encontro com o mar. Só que, de repente, começaram a fazer um paredão aqui de proteção da Morada da Garça e o mar começou a se comportar de forma diferenciada. Tanto que, se você olhar aqui, parece que tem uma grande camada de água sobre a areia, mas isso não era assim. Esta especialista alerta que o aterramento pode causar danos ao meio ambiente e também influenciar na vida de pescadores da região. Diretamente o impacto sobre a biodiversidade. Então, os manguezais, como outros ecossistemas, são responsáveis pelo berçário, a biodiversidade que procria ali. Então, são os crustáceos, são outros animais e aves, além das plantas. Os manguezais são parte de um ecossistema vegetal que filtra, que purifica esse ambiente entre rio e mar. E esse ambiente é o ninho de vários animais. A gente tem os pescadores nessa região que vai afetar diretamente. E a outra parte é esse sedimento solto que foi desagregado com o maquinário pesado, ele fica solto. As marés de agosto vão pegar essa areia e depositá-la ao longo dessas praias aqui. Então as nossas piscinas vão estar soterradas, né, com material friável depositado. A ação revoltou membros de diversos coletivos que já realizaram ações de preservação no mangue. Com essa ação dessa passagem do trator, foi retirada a possibilidade que o mar entrasse no mini-estuário. Então, fazendo com que todo o trabalho que a gente teve fosse perdido. Então, ou seja, para a gente que faz gestão ambiental, é importante também que os órgãos públicos, sejam eles municipais, federais e estaduais, também façam parte desses coletivos e ajudem esses coletivos, né, através de fomento, editais públicos, chamadas públicas, para que a gente possa realmente ter uma efetividade e um apoio nesses ambientes que são muito importantes para as comunidades tradicionais, para as marisqueiras, para os pescadores, né? O Instituto de Meio Ambiente afirma que havia autorizado a reabertura do leito preferencial do riacho, uma vez que a erosão ameaçava a estrutura dos imóveis. O IMA apura o possível descumprimento e afirma que o empreendimento pode ser autuado. Já o MPF quer saber do IMA, em 48 horas, os detalhes desta autorização ambiental. Do IBAMA, se esta área é de proteção permanente, se a SPU foi consultada e o condomínio tem 24 horas para apresentar os estudos ambientais e o cronograma detalhado da obra.
Olha, para quem está em casa, está tentando compreender que situação foi essa, gente, é o seguinte, tem um condomínio de casas, que a gente está vendo aqui, inclusive, pela imagem, que estaria sendo constantemente alagado, né? A área do condomínio particular, uma propriedade particular. E os moradores estariam tentando impedir que essa água entrasse da maneira como tem entrado. Não é? E teriam conseguido aí uma autorização do IMA para fazer um tipo de serviço. Tem até um termo técnico para isso. E o IMA teria autorizado um tipo de serviço nessa região, que eu vou, inclusive, eu nem vou citar para não errar. A gente vai esperar o IMA dizer, porque a gente vai entrar ao vivo, tá, com o Ricardo César do IMA, que é o coordenador de gerenciamento costeiro do IMA. Ele vai entrar ao vivo com a gente para repercutir esse assunto, porque a gente está falando de um possível flagrante grave de crime ambiental aqui no nosso estado, né, ali na Garça Torta, no litoral. Então, veja bem, colocaram o trator para sair empurrando ali aquela areia, né, de maneira que impedisse aí a passagem de água. É o que eu estou entendendo dessa situação. Acontece que é bem na cara do mangue, né? O mangue é um nascedouro. Então, veja bem, isso traz um desequilíbrio, como disseram várias pessoas aí na reportagem, os ativistas que inclusive sentaram ali, denunciaram na hora que perceberam que o trator estava passando. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando do assunto, que é para a gente entender bem, né, com profundidade e sem falar besteira. É importante que o IMA diga o que é que poderia ter sido feito de acordo com a autorização. E pelas imagens, foi descumprida a autorização? Foram além? Extrapolaram? O que aconteceu? Porque eles tinham sim, o pessoal da obra tinha um papel para fazer um serviço com trator, mas com certeza não era isso aí não, porque o Ministério Público Federal, assim que foi acionado, mandou parar imediatamente a intervenção com essa retroescavadeira, bem como também o IMA. E não só isso, o MPF já oficiou o IBAMA, porque quer saber se isso é uma área de proteção ambiental, e outros órgãos para se explicarem, inclusive quer explicações do condomínio sobre parâmetros que foram usados para a realização desse tipo de serviço aí, né? Se eles sabiam que fazendo isso iria melhorar a questão do alagamento, como é que eles estudaram isso, né? Com que planejamento foi esse? Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui o IMA ao vivo, porque a gente pode estar falando de um crime gravíssimo. Agora isso tem que ter mesmo a denúncia e a fiscalização e também a punição, né? Caso tenha havido aí crime ambiental, realmente é preciso punir com rigor, né? Pessoas que se valem às vezes do seu capital, não tem medo de fiscalização nem de multa e fazem o que querem no meio ambiente. Não é assim que a banda toca, né? Todo mundo que está aí é bem crescidinho, estudado para saber que está na cara do mangue, que é um berço, né, para várias espécies, e do mar, e não simplesmente sair espalhando areia. Bom, enfim, uma solução paliativa, diga-se de passagem, porque isso não resolve a vida de quem mora aí por conta dessa proximidade. Sempre vai ter alagamento, né? Dependendo da tábua de marés, inclusive. Daqui a pouquinho o IMA chega para a gente conversar sobre esse assunto.